Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vim gravar a primeira videoaula e o assunto vai ser plástico. Vou falar da sua história, do seu uso e os impactos que ele gera no meio ambiente. Bom, o primeiro plástico foi criado em 1907 pelo químico belga. Porém, só depois da Segunda Guerra Mundial é que foram criados outros tipos de plásticos e que a sua demanda cresceu. Mas afinal das contas, o que é plástico? Bom, o plástico é um material que está presente em quase tudo no nosso dia a dia, sendo em brinquedos, embalagens de produtos alimentícios, por exemplo, e até componentes veiculares. Os plásticos são polímeros produzidos através de processos químicos. O petróleo bruto, a nafta, passa pelo processo de destilação fracionada nas refinarias, formando diversas frações. Algumas dessas frações passam pelo processo de craqueamento, em que moléculas de hidrocarbonetos maiores são quebradas, originando moléculas menores. Esses hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores passam pelo processo pela reação de polimerização, formando o plástico. Existem dois tipos de plásticos, os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos, quando aquecidos, eles amolecem, podendo ser moldados, e quando resfriam, ficam sólidos e tomam uma nova fórmula. Esse processo pode ser repetido diversas vezes e corresponde a 80% dos plásticos consumidos. Já os termorrígidos, quando aquecidos, eles não amolecem, o que dificulta a sua reutilização com processos convencionais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre polímeros. Existem várias classificações de polímeros em diversas formas, e eles podem ser classificados em sintéticos e naturais. Os naturais são um pouco mais complexos e é encontrado na natureza de forma carboidrato e proteína. Já os sintéticos são feitos artificialmente e é derivado do petróleo, como o PVC e o acrílico. Bom, já falamos um pouco do plástico, da sua história, agora nós vamos falar dos impactos ambientais gerados pelo uso do plástico. Devido à sua grande aplicabilidade, o plástico é um dos primeiros materiais que deve ter seu uso repensado, por ter em quase tudo no nosso dia a dia ser utilizado plástico. Mas por quê? Porque o plástico ele não é biodegradável. Ele demora cerca de 200 a 600 anos para se decompor na natureza. Claro, vai depender do tipo da composição do plástico e do ambiente que ele está exposto. Mas os plásticos convencionais, em média, se decompõem de 200 a 600 anos. Muito tempo. E outro ponto negativo que gera impactos ambientais é que o petróleo é a matéria-prima da fabricação do plástico. O petróleo é uma fonte não renovável, então é outro ponto negativo. E na extração do petróleo, gera vários impactos ambientais. Se tiver um derramamento de óleo na água, vai prejudicar a vida marítima. E voltando ao assunto ali da decomposição do plástico, ele demora de 200 a 600 anos para se decompor. Esse longo período de tempo de decomposição se dá porque os micro-organismos responsáveis pela decomposição do material não produzem enzimas capazes de quebrar as ligações estáveis do material. E também pelo plástico ser um material recente, foi criado em 1930. Então, os fungos, as bactérias, esses micro-organismos responsáveis pela decomposição ainda estão em tempo de adaptação para conseguir quebrar essas enzimas e fazer a decomposição desse material, porque ele é relativamente novo. Em meio a todos esses impactos negativos ao meio ambiente gerado por esses plásticos convencionais, se viu a necessidade e a busca de uma tecnologia para substituir esse material. Por isso, foi criado o plástico verde ou bioplástico, uma alternativa nova, sustentável e satisfatória. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o plástico verde.